Vamos lá para a nossa segunda aula com adolescentes, a respeito de adolescentes. Eu queria mostrar para vocês alguns livros que eu fui adquirindo com o tempo e livros que eu fui incentivando os adolescentes também que fizessem a leitura desses livros, para incentivar a pesquisa, incentivar esse gosto por aventura, para que seja uma aventura saudável, né, para eles. Então, o primeiro que eu queria mostrar, eu vou deixar ele aqui ao lado, chama Manual de Primeiros Socorros para o Ministério com Jovens e Adolescentes, é da editora Vida Nova. Então é um manual bem simples, assim, bem para iniciante mesmo. Às vezes você caiu de paraquedas, igual aconteceu comigo e com o Pedro, caiu de paraquedas no Ministério com adolescentes. Esse é um manual bem interessante, é um livro bem interessante que vai ajudar você aí logo no início. Livros que falam sobre aventuras de missionários. Então aí você vai ter Hudson Taylor, você vai ter George Miller, homens que foram dependentes da oração, como eu falei na outra aula, Amy Carmichael. E aqui esse me chamou bastante a atenção, de um missionário, chama Fogo e Fragrância. É um missionário que mora no Havaí e ele esteve na nossa igreja há uns anos atrás. O dia que eu fiquei sabendo que ele iria lá, o Pedro decidiu que não teria o culto dos adolescentes naquele momento, porque o culto era no mesmo horário do culto dos adultos. Ele falou assim, nós vamos assistir o culto lá. E aí nós, quando a gente falava com eles, a gente fez isso algumas vezes com eles, seminário, congresso, vai ter congresso na igreja, todos os adolescentes sentam juntos, a gente sentava junto com eles no culto. No dia desse missionário, nós combinamos, nós vamos sentar em tal lugar, geralmente adolescente vai para a galeria, né? A gente fala assim, nós vamos lá para a galeria em tal lugar, a gente vai sentar lá para assistir. É uma história emocionante, é uma aventura assim fantástica de um missionário que mora no Havaí, e aí ele conta como que Deus levou ele e a sua esposa a adotarem crianças no Havaí. Então, muito interessante os milagres que Deus tem feito lá no projeto que eles desenvolvem no Havaí. E nós incentivamos, e assim, os adolescentes que leram o livro amaram o livro, e muitos inclusive começaram a falar em missões depois de ouvir o testemunho desse missionário. Então tem outros, por exemplo, Amor, Ousadia e Renúncia, é uma história de uma família de missionários que larga tudo e vai trabalhar entre os indígenas. Então, muito bom, esse livro é um pouco mais antigo, mas você ainda consegue encontrar. Operação Nínive, quem conhece o irmão André, era aquele irmão que fazia tráfico de bíblias, né? Ele pegava bíblias para levar para países onde a Bíblia era proibida. Então, Operação Nínive é um desses relatos e coloca aventura nisso, viu? Todos são livros que a gente já colocou para os adolescentes lerem e a gente teve um grande retorno sobre isso. Outro autor que eu considero muito quando eu vou tratar com os adolescentes é C.S. Lewis. C.S. Lewis é o autor de Nárnia. Até uns dias atrás eu vi uma publicação no Facebook falando muito mal de uma livraria cristã que estava vendendo Nárnia, falando que Nárnia era um livro de bruxaria. E se você não conhece, só para você entender, Nárnia é onde C.S. Lewis, que foi um dos principais teólogos da sua época, com toda a simplicidade com que ele falava, ele explicou o mundo espiritual para as crianças escrevendo as Crônicas de Nárnia. Então, cada uma das Crônicas de Nárnia é uma narrativa sobre o mundo espiritual. Então, sobre o que é a tentação, sobre o que é o pecado, sobre o sacrifício de Jesus, que é Aslan, né? Então, eu sempre incentivei muito a leitura de C.S. Lewis, tanto entre juniores quanto entre adolescentes. Quando chega na fase dos adolescentes, eu tenho assim vários adolescentes que são encantados com Nárnia, e aí eu brincava com eles e falava assim, agora está na hora de passar para a fase 2 do C.S. Lewis. Você não vai ler Nárnia mais, mas você vai ler outros escritos de Nárnia, outros escritos do autor. E aí tem uma série de livros do C.S. Lewis, também vou deixar aqui para vocês, aí tem O Peso da Glória, tem vários, O Grande Abismo, Os Quatro Amores, são livros mais densos do C.S. Lewis, com uma teologia ainda mais aprofundada. Só que o que é interessante para os adolescentes é que o C.S. Lewis ele era ateu.
Então, quando ele se converte, que ele sai do ateísmo para dentro do cristianismo, ele consegue ter uma visão muito adequada de um mundo e de outro. E ele era professor universitário. Então, todos os escritos de C.S. Lewis eram muito voltados, com exceção de Nárnia, os escritos de C.S. Lewis eram voltados para jovens e adolescentes, as pregações de C.S. Lewis. Então, O Peso da Glória, por exemplo, foi escrito na época da guerra. E o C.S. Lewis fala, inclusive, sobre por que ele seria a favor de uma guerra. E aí ele vai explicar isso biblicamente. Então, C.S. Lewis realmente é um autor muito interessante para começar a se inserir já na adolescência. E aí livros de pesquisa. Deixa eu só mostrar mais esse aqui, que é o Peregrino, que aí O Peregrino aqui, ele já é mais antigo, tem a edição mais nova dele, que fala da vida do cristão, né, do início da sua caminhada até chegar na glória. Também é sensacional esse livro. E os livros de pesquisa, agora sim, tem o Guia da Bíblia, que é um guia da Bíblia de fácil compreensão, e ele foi escrito para adolescentes. É como se fosse uma enciclopédia bíblica, só que ela foi escrita para adolescentes. Ela é da United Press. Se as minhas adolescentes estivessem aqui na sala, eles iam corrigir meu inglês. Mas a editora, eu vou deixar tudo para vocês aqui bonitinho. E é bem interessante a abordagem que eles têm da Bíblia. E aí tem outros livros, que muitos já não são publicados mais, mas se você for trabalhar com juniores, com adolescentes, é bom que você tenha esses livros, até para eles consultarem. Então esse aqui, ó, E a Bíblia Tinha Razão, que fala de achados arqueológicos que trouxeram luz para acontecimentos bíblicos. Então encontrou os manuscritos do Mar Morto, manuscritos de Qumran. Aí vai falar assim, olha, a Bíblia tinha razão, esse manuscrito aqui é esse livro aqui da Bíblia. E entre várias outras coisas, inclusive civilizações, que é uma pergunta que os adolescentes fazem muito. Civilizações que não ouviram relato a respeito de Cristo, como que essas civilizações conheceram Deus? E aí a gente vai lá para dentro de Romanos, da carta de Paulo à igreja em Roma, e começa a mostrar para eles, olha, Paulo fala aqui que até se você olhar para a natureza, você é indesculpável, porque a natureza mostra que existe um Criador. E a Bíblia tinha razão, tem alguns relatos de civilizações que não conheceram o Senhor Jesus Cristo, mas se renderam a Deus pelo relato da própria criação. Gente, é fantástico esse livro. Esse Quero Entender a Bíblia é uma edição também para adolescentes, a mesma coisa, uma enciclopédia bíblica voltada para adolescentes. Essa é da CPAD. Ficou um de fora aqui que eu esqueci de falar. Caça ao Dragão é um livro sobre uma missionária dentro da Cidade Proibida de Hong Kong. Então é o relato dela dentro da Cidade Proibida. Também é um relato assim muito pesado, mas muito maravilhoso do poder de Deus agindo sobre a vida dessa missionária. Outros livros que você pode trabalhar para você entender um pouco melhor os adolescentes, aquele Temperamentos Transformados, que tem na lista que eu passei para vocês. O Temperamentos Transformados, gente, você tem que entender o temperamento do adolescente para você saber por que ele age daquele jeito. Além de tudo isso que a gente está falando aqui do adolescente mentalmente, fisicamente, emocionalmente, ele ainda tem característica que é própria do temperamento. Então, se ele é mais melancólico, ele vai ser um adolescente mais melancólico. Se ele é mais fleumático, obviamente ele vai ser um adolescente que é mais na dele, mais fechado, parece estar em outro mundo sempre, né? Então, leiam Temperamentos Transformados. E as revistas de escola dominical, a minha indicação sempre para quem vai trabalhar a escola bíblica dominical com adolescentes é começar trabalhando a revista Mega Teen. Para mim, eu que já trabalhei com os adolescentes, já trabalhava antes outras faixas etárias, eu gosto muito. Para mim, a melhor revista de escola dominical hoje para adolescentes é a Mega Teen. Tá? Não é uma revista para ser trabalhada em culto, mas é uma revista para ser trabalhada ou em célula de adolescente ou em escola bíblica dominical, porque ela segue uma sequência
com assuntos que são do interesse dos adolescentes. É uma sequência bíblica, ok? E esse livro aqui, que chama Pedagogia da Cadeira, eu não sei falar com vocês, se não me engano, é só no site da RTM que vocês vão encontrar esse livro. Pedagogia da Cadeira é quando você se assenta para ouvir o outro, que é algo que o adolescente precisa muito, alguém que se assente para ouvi-lo. E não alguém que esteja sempre apressado, que só encontra com ele no culto e só vai lá e fala alguma coisa com ele ali rapidinho, não. Ele precisa de alguém que tenha tempo disponível de sentar e ouvi-lo. Hoje eu vejo, depois desses 3 anos que eu trabalhei com adolescente, eu vejo que eu particularmente acho muito difícil quando você trabalha com um número grande de adolescentes, a pessoa ainda ter um outro emprego, trabalhar fora. Então, para mim, hoje, eu vejo que tem que ser missionários, líderes ou pastores de tempo integral na obra, para conseguir trabalhar com os adolescentes do modo como eles precisam. Tem que ser alguém de tempo integral. Eu apoio que seja alguém de tempo integral por causa disso, porque demanda de muito tempo e paciência. E a pedagogia da cadeira vai falar sobre essa habilidade que o líder tem que ter de sentar e ouvir o adolescente. Ok? Então vamos lá. Eu falei com vocês aí, a gente estava começando a falar sobre a vontade do adolescente, né? Que ele é independente do adulto e das autoridades. E ele não gosta muito de seguir o que os outros lhe mandam fazer. Então, o líder de adolescentes não pode ser uma pessoa autoritária. Tem que ser uma pessoa que tenha autoridade. A autoridade, ela é conquistada com o tempo, tá? O autoritarismo, ele é imposto pelo medo. Então, a autoridade, ela vai sendo conquistada. E essa autoridade, gente, é uma autoridade que a pessoa vai ter sobre a vida do adolescente, talvez para o resto da vida dele. Eles entendem que aquele líder ali é uma pessoa que tem autoridade sobre ele. Eu achei muito bonitinho, assim, fiquei muito emocionada e muito feliz com a atitude. Nós já tivemos algumas semelhantes a essa, mas essa foi a mais recente. Já tem mais de um ano e meio que nós não estamos com os adolescentes mais. Voltamos pro Ministério Infantil e há poucas semanas atrás um adolescente entrou em contato com meu marido e falou com ele assim, e ele tem lá a liderança dele, né? Nós saímos e entrou outra liderança de adolescentes. E essa liderança já está com ele praticamente há 2 anos. Ele entrou em contato com meu marido e falou assim, pastor, eu decidi, eu estava orando e eu vi que realmente o Senhor tem me chamado para o ministério, mas eu vou estudar fora do país. Ele vai fazer seminário nos Estados Unidos. Mas para eu fazer o seminário, para eu ser aceito lá, uma das coisas que eles querem é uma carta do meu pastor falando que eu estou apto para cursar o seminário lá. Então tem um questionário que precisa ser preenchido e eu gostaria de pedir que o Senhor preenchesse o meu questionário. Aí o Pedro falou com ele, falou, olha, fiquei muito feliz, estou lisonjeado com o que você está falando, mas a gente tem que ver 2 coisas primeiro. Você tem uma liderança aí, constituída já, você tem uma liderança. E eu não sou pastor, eu fui seu líder. O Pedro não tem formação em teologia, então o Pedro nunca nunca gostou que os meninos o chamassem de pastor, mas é assim, pastor por ministério mesmo, porque os meninos veem ele como pastor. Ele falou assim, será que o seminário vai aceitar a minha palavra, eu não sendo um pastor, um bacharel em teologia? E aí o menino entrou em contato com o seminário, e o seminário falou que não tinha problema, que poderia ser o Pedro mesmo, né, como pastor daquele período. E o menino falou com o Pedro assim, você e a Rosali foram os meus líderes, foram vocês que me acompanharam durante todo esse tempo. Então, embora a gente já não esteja fisicamente com eles,
eles entendem ainda, a grande maioria entende que nós somos autoridades sobre eles. Então, gente, eu continuo recebendo, às vezes, adolescente que liga pra gente e fala assim, tô com saudade, meu pai falou que eu posso ir na sua casa te visitar, e eles vêm passar uma tarde aqui com a gente, às vezes para ver um filme, para bater um papo, e aí é óbvio, a gente sabe que quando eles falam, estamos com saudade, queremos ir aí, alguma pergunta da Bíblia eles querem fazer também. Então eles vêm, matam a saudade, ou a gente vai visitá-los na casa deles, matar a saudade, mas pode saber que no meio daquela conversa ali, eles vão pensar alguma coisa para conversar com a gente a respeito da Bíblia. É muito interessante. Então tem que ser alguém com autoridade e não autoritarismo. Gente, eles gostam de ter alguém que os lidere. Eles gostam de seguir isso, tá? Eles não gostam de seguir a pessoa autoritária, mas o líder, de fato, eles seguem para onde esse líder for. Eles vão seguir esse líder. Então, isso é muito perigoso, porque pode ser um líder que vai desviar esses meninos de alguma forma, levar esses meninos para uma doutrina equivocada, mas pode também ser um líder que vai levar eles a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Então, isso precisa ser muito bem trabalhado. E outra coisa que eu vi também, que é mais fácil para se trabalhar com os adolescentes, quando é um casal que já tenha filhos, porque o olhar do pai e da mãe para um adolescente é diferente de alguém que é solteiro ou recém-casado e não tem filhos. Então, o interessante, o ideal é que o líder de adolescente seja um casal casado com filhos, porque já tem uma experiência de vida e já olha para aquele adolescente mais como um filho do que como alguém ali que só está ali na igreja. Ok? Aprecie as autoridades em sua vida que saibam quando dar liberdade para tomar decisões e quando negá-la. Então, por exemplo, a gente ia fazer um acampamento, a gente reunia com a nossa liderança eram de jovens, então jovens entre 18 e 25 anos que nos ajudavam com os adolescentes. Acampamento de adolescente, gente, não pode ser esse negócio de que cada um dorme num canto, Acampamento de adolescente precisa ser o tempo todo, eles precisam ser vigiados. Então, cada um dos nossos líderes tinha um rádio de comunicação para a gente se comunicar durante o dia no acampamento. Cada quarto tinha de 8 a 10 adolescentes e 2 líderes adultos que dormiam com eles. Então, era uma série de treinamentos que a gente dava. Em algumas reuniões de acampamento, nós chamávamos alguns adolescentes para participar. A gente quer ouvir vocês. Eu me lembro que uma vez a gente quebrou a cabeça assim, para desenvolver um nome, um tema para o acampamento, porque na nossa época era só falar assim, vai ter acampamento, todo mundo ia. Hoje não é assim, você tem que falar quem vai estar no acampamento, quem vai tocar, quem vai pregar e qual é o tema do acampamento. E aí eu me lembro que o Pedro bolou um nome assim que a gente achou, nossa, vai ser muito bom, os meninos vão amar. E nessa reunião iam ter adolescentes que iam também nos ajudar a tomar decisões a respeito do acampamento. Gente, quando o Pedro falou o nome do acampamento, um adolescente olhou para o outro assim e falou assim, não vai rolar, tá muito ruim esse nome. E aí na hora lá eles pegaram o mesmo tema que a gente queria e trabalharam para dar um outro nome para o acampamento, para ficar mais a cara deles. Então algumas coisas a gente chamava os adolescentes para tomar a decisão. Dava liberdade para eles decidirem. Então, por exemplo, o teatro, igual eu falei com vocês na aula anterior, vocês vão escrever o teatro, vão passar pra gente dar uma olhadinha, que a gente olhar se não tinha algum erro teológico no teatro, se estava tudo certinho, se o teatro não estava muito, extrapolando muitas ideias, mas eles ensaiavam, eles que cuidavam. Quando nós assumimos os adolescentes, eles não tinham nenhuma banda. Eu falei, gente, como assim o adolescente não tem uma banda? Aí nós começamos a reunir, você toca instrumento, você toca... Pegamos um jovem que o pai dele é maestro, é músico, e aí pedimos o pai e o filho lideraram um grupo grande de adolescentes que sabiam tocar instrumento ou cantar,
E aí eles fizeram divisão de vozes, divisão de bandas e criou dentro dos adolescentes as bandas de adolescente. Então eles tinham escala. Olha, você tem uma escala, tal culto é a sua banda que toca. Então eles tinham que se programar, ensaiar. Tem o discipulado que a gente passava para eles tinham que fazer o discipulado durante os ensaios, antes dos ensaios. Os nossos adolescentes que já estavam na juventude, que tinham completado 18 anos, a gente começou a dar funções. Olha, você quem vai abrir o culto de tal dia. Então a gente tinha uma escala em que a gente falava assim, ó, fulano abre o culto tal dia, fulano faz os dízimos, fulano faz o encerramento, na hora de distribuir ceia no culto dos adolescentes. A gente pediu os próprios adolescentes para distribuírem. Isso tudo muito organizado, com escala, tudo bonitinho. Tem a recepção. Quem que vai ficar recepcionando os adolescentes na hora que eles chegam para o culto? Um outro grupo de adolescentes que era treinado para receber aqueles adolescentes ali. Então isso tudo dava para eles a oportunidade deles tomarem decisão, né? A gente tinha a nossa conversa franca nos acampamentos. A gente falava, vocês querem falar sobre o quê? Né? Nós vamos ter um bate-papo lá sobre o que a gente vai conversar. E aí eles poderiam tomar essas decisões dentro daquilo que a gente orientava. Então, o adolescente é aquele que você já pode começar a dar funções para que ele desempenhe. Né? Ele é capaz de tomar essas decisões. É lógico que não é tudo, mas eles podem ser chamados para serem ouvidos, né, sobre o acampamento, sobre os estudos, sobre aquilo que eles querem estudar, sobre aquilo que eles querem fazer. Então a gente já ia orientando. Por exemplo, vai ter jantar de gala quando a gente fazia, ornamentação, ficava por conta deles. A gente só orientava e eles iam lá e se dividiam e faziam. Meninos que são treinados para trabalharem no som, então tinha uns adolescentes que gostavam liga o microfone, né, fica na mesa de som. Tinha um rapaz da nossa equipe que ele treinava os adolescentes que queriam trabalhar com isso. E depois, quando ele viu que os adolescentes já sabiam, ele só ficava orientando. Quem trabalhava mesmo na mesa no decorrer do culto eram os próprios adolescentes. Né? Então, se é preciso negar, por exemplo, muitas vezes você tem que falar não para o adolescente, falar assim, não, isso aí não dá para ser feito, ou você não pode fazer desse jeito. Eles vão querer saber o porquê. Então, se há uma explicação razoável de por que não pode ser feito ou por que não deve ser feito, ele vai entender e ele vai apreciar essa autoridade. Outra coisa que eu me recordo bem, um aniversário do Pedro, os adolescentes fizeram um vídeo para ele, e eu tenho esse vídeo guardado. Esse vídeo eu achei tão interessante e chamou a atenção do próprio Pedro, porque todos os adolescentes que falaram no vídeo agradeceram o Pedro pelos puxões de orelha. Então todos falaram assim, muito obrigado porque você chama minha atenção, porque você falou isso comigo, porque você falou para eu não fazer. Então eles eram agradecidos porque alguém foi lá e falou assim, ó, isso aí não faz isso, não haja dessa forma. Então eles sabem apreciar essa autoridade quando essa autoridade dá justificativas razoáveis para eles. Quando você explica, eu lembro que quando a gente colocou regulamento de acampamento, eles não tinham isso. O acampamento, assim, eles faziam o que eles queriam, ia dormir a hora que queria, era uma bagunça, uma loucura. E nós colocamos uma lista de regulamento. E a gente falava com o adolescente assim, você vai vir fazer inscrição para o acampamento junto com seus pais. E aí a hora que seus pais efetivarem, a hora que seus pais forem preencher, você vai ler o regulamento. Você vai assinar que você concorda com esse regulamento. Sabe, termos e condições de uso? Afirmo que li, concordo, eles assinavam, gente. E era um regulamento, assim, desde roupa, tipo de roupa que eles iam levar para o acampamento, porque se deixasse era tudo muito indecente. Até questão do uso do celular em acampamento, de brincadeira, que se o adolescente fosse pego namorando no acampamento, a gente ia ligar para os pais para buscar ele lá, que ele ia ser tirado do acampamento. Isso tudo foi regulamentando o acampamento.
Quando terminou o primeiro acampamento que nós fizemos, foi assim um acampamento maravilhoso de quebrantamento, dos cultos terminarem e os adolescentes ficarem ajoelhados chorando e quererem virar à noite orando. Foi um culto assim, um acampamento de muito quebrantamento. Durante o acampamento, alguns adolescentes vieram nos pedir perdão, porque eles falaram assim, a gente estava achando vocês muito esquisitos, muito cheio de regra e tal, mas a gente está vendo como que isso é bom. Então alguns nos pediram perdão. E o rapaz que era gerente do acampamento, ele nos procurou no final e falou assim, olha, eu queria parabenizar vocês, porque acampamento de adolescente aqui, o mínimo que eu tinha era porta de quarto arrancada. Eles arrancavam porta, eles quebravam vaso sanitário, quebravam pia de banheiro, estragavam os latões de lixo. Eu não tenho nada, nesse acampamento não aconteceu nada. O acampamento tá limpo, o pessoal da limpeza elogiou os banheiros, falando que os banheiros estão ficando mais limpos. Então eu queria elogiar vocês, porque vocês... É a primeira vez, aí ele falou quantos anos que ele tinha lá de acampamento, ele falou, é a primeira vez que eu vejo um acampamento de adolescente acontecer desse jeito. E, gente, todos os nossos acampamentos aconteceram com as mesmas regras. Com as mesmas regras. E a gente nunca teve problema nos acampamentos. Então, falar que adolescente não sabe obedecer, que ele não obedece, é porque aquela ordem está sendo imposta. Quando a ordem é explicada, quando o motivo é plausível para o adolescente, quando ele entende por que ele precisa daquela regra, ele obedece e ele passa para o seu lado, ele passa a entender que você não está contra ele, mas a favor dele, ok? Vamos ver então como que é o adolescente socialmente. Socialmente, todo e qualquer adolescente enfrenta problema de ajuste social. Então ele está tentando se ajustar a uma sociedade que ele não conhece direito ainda, que ele não tem maturidade suficiente para enfrentar aquela sociedade, ele precisa se ajustar. Então por isso que você vai ver adolescentes quando eles saem com roupas iguais. Então a gente sabe qual é o grupo de adolescentes, das meninas patricinhas, né, das Tumblr, elas usam roupas semelhantes. Os meninos que são lá, o grupinho dos roqueiros, eles andam com roupas semelhantes. Então a gente consegue ir identificando. Gente, isso é um ajuste social. Eles estão tentando se ajustar socialmente. Só que o risco para esse ajuste social é que muitas vezes são impostas regras. Para você fazer parte do nosso grupo, você vai ter que fazer determinada coisa. Então eu já vi regras das mais absurdas. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, você vai ter que ter relações, falando para menino, você vai ter que ter relações com 2 dos nossos, dos meninos, dos garotos da nossa turma. Ou, se você quer fazer parte da nossa turma, você vai ter que beijar a fulana, outra menina. Então, isso é um risco, esse ajuste social. Então, o adolescente, para ele entender de que ele está na contramão, o adolescente cristão, de que ele está na contramão do mundo, é muito complicado. Principalmente nessa geração, que essa geração que a gente tem de pirotecnia, gospel, assim, tudo é show, tudo é foto, tudo a adoração ela é fotografada, a espiritualidade tem que ser fotografada. Então isso é uma máscara que está impedindo o adolescente de entender o que é andar na contramão do mundo. Você olha hoje para aí eu já estou falando de jovem, para um jovem cristão e um jovem do mundo, o comportamento deles é muito semelhante. Basta a gente ver o tanto de escândalo que tem entre os cristãos na área sexual, na área comportamental. Por quê? Porque eles não estão andando mais na contramão do mundo. Então o adolescente olha para essa sociedade que ele está entrando e ele fica com a pergunta, por que eu tenho que ser diferente? Por que eu tenho que andar na contramão do mundo? Porque o fulano tem não sei quantos CDs gravados, ele é uma celebridade gospel, mas ele faz isso, ele já casou 15 vezes, ele já fez isso, já fez isso, já fez isso, já fez isso. Então, eles não conseguem entender. Para essa geração está sendo mais difícil. Então, essa geração precisa de uma liderança mais forte, uma liderança que mostre para eles o benefício de ser cristão, né? Então, é mais complicado para eles esse ajuste social nessa geração.
Então, o menino, ele vai perder a atitude anterior que ele tinha com a menina, que era de rivalidade, e agora, ao invés de querer ficar longe das meninas, ele quer ficar perto das meninas. Então, a gente já, no início, nos acampamentos, nos cultos, a gente tinha que colocar a nossa liderança em pé, e a liderança andava o culto inteiro, porque tinha a mãozinha na perna, tinha a mãozinha no ombro ali, aquela mãozinha no ombro ia descer um pouquinho mais. Então, até isso a gente tinha que orientar os meninos, tanto as meninas, de falar assim, olha, você não precisa deixar o cara passar a mão em você, não, você não pode deixar. Né? Você tem que se valorizar, você tem que se resguardar. Então, isso tudo eles precisam de orientação. Né? E os pais, hoje, ao invés de dar esse tipo de orientação, não, eles empurram os filhos. Quanto mais cedo começar a namorar, melhor. Porque ao invés de vir chorar as pitangas para mim, vai chorar as pitangas para a namorada. E eu vou ficar mais liberado. Né? Infelizmente, esse tem sido o pensamento de muitos pais. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nessa idade as coisas vai virar uma chave, tanto para os meninos quanto para as meninas. A das meninas vira antes. A gente já aconselhou várias meninas que estavam na pré-adolescência, ainda na fase de juniores, já pensando em sexo e namoro. Enquanto os meninos estavam lá jogando bola no acampamento e se acabando na piscina, as meninas estavam pensando que roupa que elas iam no culto à noite, porque elas tinham que conquistar o fulano, tinham que ficar com o fulano, porque ela tinha que dar um beijo na boca do fulano até o último dia do acampamento. Acampamento de junior. Então, quando chega na fase da adolescente, a chave dos meninos é que vai virar. Então, aí eles vão começar a olhar de modo diferente. Aí, ao invés de ter repulsa no olhar, começa a ter aquelas trocas de olhar que a gente conhece bem. Então, eles preferem, por exemplo, atividades que incluam as meninas. Eles vão apreciar a companhia das meninas e vice-versa. As meninas vão começar a apreciar a companhia deles. Mas isso não quer dizer que é necessário, que não é necessário mais que haja uma divisão, às vezes, entre os meninos e as meninas. O que é essa divisão? A gente fazia uma vez por mês uma reunião só para rapazes e uma vez no mês uma reunião só para as meninas. Para quê? Papo de menina e papo de homem. Então, o Pedro abria o verbo, ou quem ele convidasse, abria o verbo com os meninos, o que precisasse ser falado, e os meninos também tinham oportunidade de abrir o verbo, e a mesma coisa eu fazia com as meninas, eu ia abrir o verbo com elas. E eu notei que os assuntos mais recorrentes entre as meninas foram feminismo e autoestima. Foram os dois assuntos mais tratados no decorrer desse tempo que a gente ficou com os adolescentes. Feminismo e autoestima. Assim, disparado nos assuntos que elas queriam tratar. Certa vez a gente fez uma noite de pijama para as meninas. Aí também eu não posso levar os meninos juntos, então tem coisa que tem que ser separado. Festa de pijama para as meninas foi na igreja, salão fechado, pizza à vontade. Nós fizemos uma noite de pizza com bastante docinho depois, brigadeiro, e a gente trabalhou a autoestima a noite inteira. Nós falamos sobre autoestima. E estava tão necessário trabalhar isso com as meninas que quando elas pediram, elas fizeram um catálogo de filmes que elas queriam ver nessa noite do pijama para a gente poder escolher. E o filme que elas escolheram foi aquele filme, agora fugiu o nome, Extraordinário, eu não sei se é O Extraordinário ou Extraordinário, que é um filme baseado num livro, aquele menino que tem um problema no rosto, e aí ele vai para a escola e trabalha só autoestima. Então foi o filme que elas pediram para ver, para chorar a noite inteira. Né? E o que nós trabalhamos também com elas, nós fizemos conversa franca, teve o período da palavra, tudo que foi trabalhado foi relacionado à autoestima. Então tem horas que, apesar deles gostarem da interação de meninos com meninas, a gente precisa separar o grupo para bater um papo só com eles. As meninas, aí falo para vocês que elas têm mais autoconfiança nessa área, dessa troca de olhares, porque o delas começou antes. Lembra que eu falei? Começa já lá no final da idade de juniores, elas já começam a ficar mais maduras, sexualmente maduras, e elas vão desenvolver nessa área. Uma coisa que eu posso falar com vocês, estudo científico também.
quando uma menina ela é exposta a cenas de romance, o cérebro dela vai entender que ela está pronta para a reprodução e vai fazer com que ela, por exemplo, inicie o ciclo menstrual mais cedo. Então você pode olhar, antigamente as meninas, elas iniciavam o ciclo delas com 14, 15 anos, 13, 14, 15 anos. Hoje as meninas têm 10, 11 anos. E uma pesquisa feita por uma universidade dos Estados Unidos concluiu que quanto mais elas são expostas a cenas de romance, mais rápido o cérebro entende que elas estão aptas para a reprodução. E isso também pode ser um perigo, porque está ativando no cérebro delas algo que elas ainda não têm maturidade para resolver, que é a questão sexual. Então é muito interessante esse estudo, porque fala, por exemplo, que não é somente cenas, gente, relacionada a conteúdo sexual em si, não. É uma cena de beijo. Aí você vai olhar todos os filmes da Disney, todas as princesas da Disney são mulheres lindas, já com o corpo formado, e elas estão em busca do príncipe encantado delas. Então aquelas cenas mesmo de beijo passam uma informação muito poderosa para o cérebro de que se ela está assistindo aquilo ali, ela está apta para a reprodução. E isso ativa o cérebro. Olha como que isso é preocupante. Isso ativa o cérebro da menina. Então, você pode pegar um exemplo e você acha que Satanás não sabe disso. É lógico que sabe, gente. Você pega como exemplo lá um filme Pocahontas da vida. Além de todo o conteúdo espiritual que tem em Pocahontas, que eu particularmente não gosto, quando você vai olhar a história de Pocahontas, era uma índia de 10 anos. Quando você vai olhar o desenho da Pocahontas, era uma índia maravilhosa, uma mulher formada. Então isso tudo tem um objetivo por trás, a gente tem que começar a prestar mais atenção. Gostam de atividades num grupo onde ninguém se destaque, mas onde todos possam participar. Então, como eu falei com vocês, eles gostam das atividades que são em grupo, então ninguém gosta de ficar em evidência sozinho. Então, por exemplo, competição de acampamento, as competições eram em grupo. Gincanas de acampamentos, gincanas em grupo. Então, muito vôlei, muito futebol, tudo sempre sendo feito em grupo. Teatro, dança, gincana, tudo o grupo, onde ninguém se destacasse. Eu me lembro que uma vez um adolescente pediu para fazer uma batalha de rap. E aí o Pedro deu as regras, falou, não pode ter palavrão, o conteúdo do rap vai ter que ser um conteúdo cristão, vai ter que ser um rap cristão. E aí eles aceitaram. Pouquíssimos adolescentes se inscreveram para essa batalha de rap. Por quê? Porque eles iam estar sozinhos na frente do grupo todo. Então eles iam pagar mico. Então a gente tinha lá, de um grupo de quase 200 adolescentes, a gente tinha só 4, se não me engano, participando dessa batalha. Então eles preferem essas atividades que são com grupos maiores. Isso gera mais autoconfiança neles. Fazer sobressair um adolescente perante os demais é motivo de embaraço quase que insuportável. Então, sabe aquela ideia do pai de falar assim, poxa, minha filha não me beija mais na porta da escola quando eu vou deixar ela lá? Não vai beijar não, porque isso para ela é motivo de embaraço. Fala assim, nossa, que mico que eu tô pagando aqui na porta da escola. Isso acaba, tá, gente? E isso depois, quando eles ficam um pouco mais velhos, isso volta ao contrário, aí eles começam a procurar de novo. O que não pode ter são os pais ou a liderança quebrar, ter uma ruptura desse relacionamento, tá? Se você não quer, então. É lógico que adolescente você não fica abraçando. A gente não fica abraçando a adolescente, a gente não fica beijando a adolescente, a gente não faz isso. Tanto porque eles não gostam, porque vai colocar eles, vai expô-los ao ridículo, quanto pela questão sexual mesmo. Não é algo que a gente deve fazer, não. O líder de adolescente tem que tomar muito cuidado. A gente uma vez foi trabalhar com um líder que o Pedro chamou a atenção dele, falou com ele assim, para de abraçar as meninas. E aí eu tive que abrir o verbo com ele, falei assim, olha, você é um rapaz bonito e é um rapaz solteiro. Você fica abraçando as meninas, você acha que as meninas estão te abraçando espiritualmente, essas meninas estão doidas com você. Então para de ficar abraçando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nessa época eles são a pólvora, né? Basta só uma faísca. Adorador de heróis imaginários e verdadeiros. Infelizmente, às vezes adora indivíduos que não merecem admiração. Então hoje
infelizmente, quem são os heróis que têm sido adorados pelos adolescentes são aqueles que se levantam às vezes dentro da política ou dentro da classe artística, mas que vão se levantar com tanta coragem que vão chamar a atenção dos adolescentes, mas o que está por detrás daquilo ali pode ser algo muito maléfico. Então a gente precisa conquistar e mostrar para esses adolescentes que o herói que eles precisam vai muito além do que qualquer pessoa nesse mundo. Que eles têm que se espelhar em Cristo, que a adoração tem que ser para Cristo. Porque eles pegam mesmo, gente. Você vê aí, você já foi adolescente, você tinha os seus ídolos lá na adolescência, de música, de séries. Hoje esses meninos têm dos seriados, dos filmes, as celebridades, os youtubers. Eu vejo muito youtubers que são famosos e os adolescentes vêm e perguntam: você conhece fulano? Você conhece ciclano? Por quê? Porque eles estão vivendo num mundo de aparência. Então é um heroísmo de aparência, eles estão indo atrás disso. E isso é muito maléfico. Nessa idade é muito maléfico. Por quê? Porque ele vai levar o que ele pegar nessa idade, gente, ele vai levar para a vida toda. Então, se ele colocar... Eu me lembro que uma vez eu atendi um adolescente que não fazia parte do nosso grupo e a mãe me ligou e perguntou se eu podia atendê-lo, que ela estava muito preocupada com ele, que ele estava muito estranho e tal. E aí chegou para mim lá no gabinete um adolescente cheio de corrente, cada corrente um pingente de uma religião oriental diferente. E eu olhei para aquele menino e falei assim: esse menino tem problema na homossexualidade. Sentei, comecei a conversar com ele, ouvi o que ele tinha para falar, e ele falava comigo assim: não tem nada de errado comigo, é minha mãe que é muito... Minha mãe é muito estressada, minha mãe... Só porque eu ando assim, e ele com uma roupa assim... Não sei nem explicar pra vocês, assim, uma roupa meio de astro pop, do tipo de roupa que ele tava usando. Prince. O Pedro tá falando aqui, uma roupa meio Prince, né? A Prince é da nossa época, né? Tem gente aí que tá assistindo a aula que não tem idade pra lembrar, mas é mais ou menos isso. E eu vi que realmente o problema daquele menino, o Espírito Santo foi direcionando e orientando, e eu vi que o problema dele era a homossexualidade. Mas estava plantado aonde? Estava plantado no ídolo que ele tinha como, assim, sendo a suprema digna de adoração, que era a Madonna. E ele falou comigo assim: meu quarto é cheio de pôster da Madonna, porque a Madonna, E o menino foi criado na igreja, desde pequenininho. E quando chegou na época da adolescência, quando eu atendi, ele estava com 16 anos, a mãe falou que desde os 14, ele começou com esse negócio de Madonna, 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 e hoje ele realmente ele é homossexual. Ele falou que ele não quer saber de igreja, porque a Madonna falou o quê? Tudo que eu falava com ele, ele falava assim: mas a Madonna falou o quê? A religião da Madonna fala que, porque a Madonna... Nanana. Então é um ídolo para ele. Então eu fiquei muito triste de não tê-lo conhecido antes disso tudo. Mas eu sei que o Espírito Santo tem poder para mudar toda e qualquer situação. Então, mas a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo nessa idade. Tem forte senso de humor, gosta de rir e encontra graça em quase tudo, mesmo nas coisas sérias. É o que eu já falei com vocês, né? Eles acham graça de tudo, mesmo que não tenha graça, que seja um assunto sério, eles estão rindo, né? Eles acham graça mesmo de tudo. Para finalizar essa parte de ajuste social, algo que tem atrapalhado muitos adolescentes, e isso também é fruto de uma pesquisa, foi pesquisado e comprovado que isso é verdade, é o uso excessivo do celular. Então eles estão, às vezes tem um do lado do outro e eles conversam pelo celular e não conversam olho no olho. Então às vezes está em casa, vai pedir alguma coisa pro pai ou pra mãe, pede pelo celular.
E o bobo do pai ou da mãe levanta e vai fazer o que o filho quer, ao invés de ir lá e falar assim, você quer alguma coisa, você vai vir falar comigo, olho no olho. Então esse estudo científico, ele indicou que as pessoas que passam o maior tempo em atividades tecnológicas, que as suas amizades são virtuais, que os seus diálogos são virtuais, elas perdem a capacidade emotiva. Então elas não sabem mais conversar olho no olho, elas não sabem olhar diretamente nos olhos de uma pessoa e conversar com ela. E aí se tornam adultos frustrados, porque não sabem lidar com a frustração de um não. Uma coisa é a pessoa falar não com você pelo WhatsApp, outra coisa é a pessoa falar não com você olhando dentro dos seus olhos e falar a resposta é não. Então essa capacidade emotiva eles têm perdido por causa do uso excessivo do celular. Então por isso que uma das coisas que eu e o Pedro a gente combateu muito com eles era o uso do celular quando a gente estava no grupo, justamente para eles se reabituarem a conversar uns com os outros olhando o olho no olho. Né? Às vezes eles queriam conversar com a gente, ter conversa de gabinete através do celular. E a gente falava assim, não, a gente vai marcar um horário, vai conversar pessoalmente. Não, mas é porque pessoalmente eu acho que eu não vou conseguir falar. Não, você vai, nós vamos orar a respeito disso e você vai conseguir me falar isso pessoalmente, né? Porque eles estão perdendo mesmo essa capacidade. Agora, então, nós vamos ver como que é um adolescente espiritualmente. Espiritualmente, essa é a idade das dúvidas. Se eles querem saber a razão de tudo, é porque eles têm dúvidas e são dúvidas honestas, são dúvidas verdadeiras. Então eles começam a duvidar, eles vão começar a pensar, Deus existe mesmo? Ou isso foi uma história inventada? E aí por isso que a gente fala da necessidade de você dar a resposta, porque alguém no mundo vai tentar responder isso para eles. É outro motivo de eu falar muito a respeito do C.S. Lewis para essa idade, justamente porque o C.S. Lewis era ateu, era professor de universitário, e quando ele se converte, ele consegue fazer esse contraponto entre o ateísmo e a teologia. Ele consegue mostrar várias verdades da teologia com base no que ele viveu dentro do ateísmo. Então isso é muito importante. Eles começam a perguntar, a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? Quem falou que a Bíblia é a palavra de Deus? Como que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? Isso tudo são perguntas que eu já ouvi várias vezes. Né? Já me perguntaram por que Deus criou Satanás. E Deus sabia que Satanás ia se rebelar, para que ele criou Satanás? Então são coisas assim que a gente tem que estar preparado para responder. E é o que eu falei, se você não tem a resposta, pesquise, busque ajuda, mas não deixe ele procurar essa resposta em outro lugar. Né? Seja fonte da resposta de Deus para a vida desse adolescente. As dúvidas honestas que levam o indivíduo a examinar e verificar para si o que se ensina são sãs e proveitosas. Então, quando a dúvida é honesta e leva o adolescente a estudar mais a Bíblia, aquilo ali é bom, muito bom. Eu me lembro que uma adolescente, ela ficou com a gente durante 1 ano e meio, mais ou menos, e aí a família se mudou para os Estados Unidos. E depois de uns 8 meses, ela conversa comigo até hoje, ela me liga, ela fala, olha, essa é a semana que eu tô orando por você. Cada semana a gente ora por um líder, ela e o namorado, que agora ela já tem mais de 18 anos. E essa semana é a semana que a gente tá orando por você e pelo Pedro. Então, assim, ela foi pra lá muito nova. Mas ela uma vez mandou uma mensagem pra mim e falou comigo assim, nossa, eu queria te falar que muitas vezes, quando você e o Pedro falavam coisas pra gente ali no culto, a gente achava que vocês estavam sendo muito exagerados. Mas depois que eu vim aqui para os Estados Unidos, a única igreja que eu consegui me adaptar, o estudo da palavra, o estudo de escola bíblica dominical, era sempre tudo muito sério, gente, como a vida cristã deve ser levada com muita seriedade. Então ela falou assim, parece que tiraram uma venda dos meus olhos. E a hora que o pastor pregava lá, eu falava assim, gente, mas é tudo que o Pedro e a Rosalie sempre falaram com a gente. Então ela conseguiu absorver e entender e sanar as suas dúvidas o tempo que ela estava aqui com a gente.
E quando ela chegou lá, ela conseguiu perceber o quanto que aquilo ia ser importante para a vida dela adulta, né? Então, isso o adolescente só tem a ganhar quando ele tem uma liderança que quer levar ele para perto de Deus, para mais perto de Deus. Deus colocou no jovem essa característica para que se apegue firmemente à verdade e elimine o erro. Então, por que o jovem busca tanto, procura tanto? Porque Deus colocou nele essa característica. Porque o que ele aprender agora, ele não vai esquecer mais. O que ele entender que é verdade hoje, ele não vai abandonar depois. Então, ele precisa ser firmado na rocha, né? E essa liderança que precisa ajudá-lo nessa caminhada. Porque esse também é um período espiritualmente muito crítico na vida do ser humano. Então você tem aí o adolescente criado na igreja, mas que nunca experimentou o novo nascimento. Eu fui uma adolescente criada na igreja, mas que só fui experimentar o novo nascimento já na metade da minha adolescência. O Pedro, meu marido, a mesma coisa. Ele nasceu na igreja, uma denominação diferente da minha, então o problema não é a denominação, denominações diferentes. Ele só foi experimentar o novo nascimento já também do meio para o fim da sua adolescência, né? Então, isso é muito crítico, porque se o adolescente é só criado na igreja, vai transformar aquele adolescente num coração endurecido, porque ele vai achar que aquele Deus que está sendo falado ali só existia no período bíblico. Ou é um Deus metafórico, que não existe de verdade, que aquelas coisas não existem, que Deus não é capaz de fazer seus milagres hoje, que Deus não faz mais milagres hoje, né? Então, é um adolescente que precisa de cuidado como todos os outros, mas eu falo que o adolescente que nasceu na igreja, ele precisa ter cuidado redobrado, né? Porque ele está acostumado, porque senão o cristianismo vai virar para ele uma religião como outra qualquer. Ele vai perder então o interesse nas coisas de Deus, indo para o mundo à procura de satisfação que na igreja não encontrou. Eu fui buscar no mundo uma satisfação que a igreja não tinha me dado. E eu fui para o mundo mesmo atrás dessa satisfação. Me envolvi com álcool, me envolvi com drogas. Tive uma overdose muito cedo, tive uma overdose com 14 anos de idade, no centro de Belo Horizonte que eu tive essa overdose. Então eu tive uma adolescência muito turbulenta. Então cuidado em achar que quem nasceu na igreja não precisa ser cuidado. Se ele não nasceu de novo, eu sempre falo isso, filho de crente é cretino até que ele nasça novamente. Eu fui cretina muito tempo da minha vida, porque eu estava lá na igreja só de aparência. Então até vir o novo nascimento, até alguém que fosse lá e fosse usado pelo Espírito Santo para me resgatar ali, né? Até que o próprio Senhor me resgatasse. Não tendo vida espiritual, não possui vontade nem poder para viver a vida cristã, e aí rebela-se contra as restrições e normas de conduta que a igreja quer lhe impor. De repente, para esse adolescente que foi criado na igreja, a igreja vira só um livro de regras. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não veste isso, não pode. Na minha época a gente não podia ir no cinema. Então a gente não podia ir no cinema não, a não ser que fosse com a família, né? Mas o grupo não podia ir no cinema não, que era pecado. Então todas essas regras, né, que foram sendo impostas mais culturais do que a lei do Senhor, né? Mais do que coisas mais da denominação muitas vezes. E isso, ao invés de me trazer para perto, me empurrou para longe. O adolescente já salvo voltará a examinar novamente tudo que aprendeu nos anos anteriores. Para ele também haverá problemas, mas serão minorados pela presença do Espírito Santo em sua vida. Então, mesmo aquele adolescente que já nasceu de novo, ele mesmo assim ele vai enfrentar durante a adolescência um período crítico. Ele vai achar que há uma distinção entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Que o do Velho Testamento ele vai achar que Deus é rancoroso, que Deus é o vingador, e o do Novo Testamento é apresentado como um Deus, como Pai amoroso. Então ele não consegue entender, e aí alguém tem que chegar para ele, explicar para ele assim, olha aqui para você ver, no Antigo Testamento mostra que o Salvador viria da nação de Israel.
Então Satanás sabia que ele precisaria acabar com a nação de Israel para que a promessa do Salvador não se cumprisse. Como que você acaba com uma nação? Com guerra. Então Satanás suscitava os exércitos inimigos contra Israel para que houvesse ali as batalhas, e Deus ele era taxativo, pode matar todo mundo, porque eles estão tentando impedir o nascimento do Salvador. Isso também era uma atitude de amor. Quando ele levanta a serpente de bronze no deserto, o povo estava morrendo picado pela serpente porque estava murmurando. Mas aí Deus levanta a forma de ser salvo. Levanta a serpente de bronze aí. Todo mundo que olhar para a serpente vai ser salvo. E isso faz parte da misericórdia de Deus. Isso também é um ato de amor. Então, ir mostrando para ele que o Deus é o mesmo. É o tanto que se conhece a respeito de Deus no Antigo Testamento e no Novo que vai sendo revelado aos poucos nas Escrituras. Mas alguém precisa sentar e explicar. Alguém precisa sentar e ter paciência. Feliz o adolescente que já experimentou antes da adolescência salvação, consagração e vida vitoriosa. Então tudo isso que eu estou falando com vocês aqui é no intuito de que antes, lá nas aulas anteriores, que os meninos cheguem à salvação na idade de juniores, na idade de escolares, na idade de pré-escolares, para que eles passem pela adolescência de modo menos turbulento. Decisões tomadas durante esse período geralmente são duradouras e por isso são importantíssimas. Então vamos lá para um resumo. Fisicamente desajeitado, mentalmente criticador, critica tudo, né? Emocionalmente inseguro, né? Ele tem todas as suas inseguranças. Volitivamente a vontade dele é independente da vontade dos adultos ao seu redor. Socialmente sociável e espiritualmente ele é desconfiado, ele vai duvidar de tudo. Então como que eu vou ensinar para um adolescente se ele está passando por essa turbulência toda? A chave é a resolução de dúvidas e problemas. Então a chave para caminhar com o adolescente é ir ajudando esse adolescente na resolução das dúvidas e dos problemas. Nesse período, o professor é mais importante que o conteúdo. O adolescente não está olhando só para o conteúdo que você está ministrando. O adolescente está olhando para você. Então, se você é um líder amoroso, se você é um líder firme, se você é um líder que coloca disciplina quando deve ser colocada, e essa disciplina é colocada se ela for colocada em amor e firmeza, esse adolescente você vai conquistar ele para o resto da vida. Muita oração e inteira dependência do Espírito Santo são imprescindíveis da parte do professor de adolescentes. Então é debaixo de muita oração, debaixo de muito jejum. Isso é imprescindível para você trabalhar com adolescentes. Os adolescentes eles estão cada vez mais fracos espiritualmente e emocionalmente. Eu me lembro assim, de inúmeras vezes, o Pedro começou com um sistema, com alguns adolescentes que ele identificava que estavam mais fracos assim na fé. O Pedro todos os dias de manhã gravava uma oração e mandava para aquele menino no WhatsApp. Então se ele sabia que o menino ia fazer prova, ou se ele sabia que o menino estava enfrentando um problema em casa, ou mesmo para mandar a oração. E todos os dias de manhã o Pedro ficava aí pelo menos 2 horas da parte da manhã, de 2 a 2h30, só mandando as mensagens, gravando as orações, mandando a mensagem e mandando devocional para os adolescentes. E aí um dia lá ele não conseguiu mandar e no outro dia também não. No terceiro dia um adolescente mandou mensagem para ele cobrando e falou com ele assim: não desiste de mim, não desista de mim. Então ele sentiu falta. O menino nunca tinha interagido com ele muito assim de ai, que obrigado que você está mandando isso. Mas quando o Pedro não mandou, ele falou: não desiste. Aí o Pedro continuou então mandando. Outra vez também, um adolescente entrou em contato com a gente e falou assim: olha, meu amigo quer suicidar, ele não é cristão e ele não aceita conversar com ninguém, mas ele aceitou conversar com você. E o Pedro atendeu esse adolescente suicida durante muito tempo, sem nunca ter visto esse adolescente. O atendimento era todo feito pelo telefone, porque o adolescente não queria se identificar, não queria mostrar o rosto, não queria encontrar com o Pedro,
mas sempre que ele entrava em crise, ele ligava para o Pedro para conversar. Então é preciso muita oração, muita paciência. Eu falo que às vezes quando a gente vai atender um adolescente, a gente atende o adolescente uma ou duas vezes e depois a gente entende que o problema real não é o adolescente, o problema está na família. E a gente vai atender a família. Então trabalhar com o adolescente também é trabalhar com a família do adolescente. Às vezes eu ia atender a mãe, o Pedro ia atender o pai, porque se há um distúrbio ali na família, aquele adolescente vai sofrer com esse distúrbio. Olha só, gente, eu vou ler para vocês aqui uma das mensagens desse adolescente que eu falei agora há pouco, que era suicida e que conversava com o Pedro. Eu acho assim, hoje eu acho fora do normal uma pessoa falar comigo que não gosta de adolescente. Eu não entendo por quê. É porque nunca trabalhou com um, nunca parou, nunca quis sentar e conversar com um adolescente. Então olha essa mensagem. Oi, não sei porquê, mas eu sempre te procuro quando meu mundo está acabando. Bom dia. Eu preciso de orações de novo. Eu sempre tenho sombras na minha mente. Essa foi uma mensagem que ele mandou para o Pedro um dia às 8 horas da manhã, porque ele queria conversar com o Pedro. E aí o Pedro mandou para ele texto e conversou com ele. E aí ele falou, o menino respondeu, amei isso. Cara, Deus é muito bom. Eu pedi e a resposta veio. Isso foi inacreditável. Então, só uma conversa que o Pedro teve com ele, o Espírito Santo já falou ao coração do menino naquele momento. E foram várias conversas. Eu me lembro que uma das primeiras conversas do Pedro com ele durou mais de 2 horas. Porque ele falou que naquele momento ali, ele ia acabar com a vida dele. Ele estava a ponto de suicidar. E ele conversou com o Pedro durante... Muitos, o Pedro está sinalizando ali para mim assim, ó, foram 5 horas de conversa no telefone. E o Pedro atendeu esse menino durante muito tempo. Então a chave não é aquele que sabe mais a respeito de Bíblia. A chave é aquele que se dedica mais aos adolescentes. É aquele que é mais dependente do Espírito Santo para trabalhar com esses adolescentes. Mostrar para eles homens que viveram na dependência do Espírito Santo. Eu já falei aqui do George Miller, né? O George Miller foi um missionário que dependeu única e exclusivamente do Espírito Santo. Ele nunca pediu um centavo para ninguém. Ele orava e pedia para Deus a necessidade dele. E quando ele orava e pedia, ele teve um orfanato, que esse orfanato existe até hoje. Eu não sei se ele funciona como orfanato ainda, mas o prédio existe até hoje. Esse orfanato chegou a abrigar 3.000 crianças de uma só vez. E ele alimentava essas crianças baseado em oração. Se vocês procurarem um pouquinho aí, a PEC lançou o livro do George Miller para crianças, História Missionária. Mas tem os diários de George Miller, que tem todas as respostas de oração. E tem um livro que chama... George Miller mesmo, estou tentando lembrar aqui, mas o nome acho que é George Miller. Que fala da vida dele de oração, de dependência do Espírito Santo, de como que ele levou o ministério. Ensinar, e aí esse ensino adequado, eu também tenho que ensinar o adolescente a depender do Espírito Santo, a não depender da força do seu braço, a não achar que depende da sua inteligência, do tanto que ele é inteligente, mas entender que ele depende do Espírito Santo. Eu tive um adolescente que pediu para dar um testemunho num culto. E ele deu um testemunho e ele falou que todas as vezes ele fazia cursinho para fazer prova no Cefet e no Coltec. E ele passou nas 2 provas. E quando ele passou, os adolescentes fizeram aquela festa e tal, e ele pediu para dar um testemunho. E ele falou assim, olha, o testemunho que eu posso dar para você, gente, um adolescente, ele tinha de 14 para 15 anos quando ele fez a prova. Ele falou assim, o que eu posso falar para vocês da prova que eu fiz é que enquanto eu fazia cursinho para fazer as provas, nos horários de intervalo, os meus colegas, eles iam todos
para a internet, para continuar tirando dúvida, para continuar estudando, porque não podia parar de estudar nem um só minuto. Final de semana, eles estavam só envolvidos com estudo e não faziam mais nada, falavam que não saíam, não faziam mais nada. E um dia eles me perguntaram por que todo o intervalo eu pegava minha Bíblia para ler. E eu respondi para eles, falei, porque eu dependo do Espírito Santo, eu não dependo só do meu esforço. Então ele tinha sim um horário de estudo, ele estudava de segunda a sexta, mas ele nunca deixou de ir em nenhum culto por causa de estudo. Ele nunca abriu mão da leitura da Bíblia para estudar, porque ele entendeu que antes de mais nada ele dependia do Espírito Santo. E aí muitos colegas que riram dele o dia que ele falou isso, não passaram na prova, pessoas que se debruçaram nos estudos, e ele passou. E ele falou assim, um testemunho que eu quero dar é que eu dependo do Espírito Santo para tudo. Gente, um adolescente falar isso. Então esse é o ensino adequado, né? Ensinar para um adolescente a depender do Espírito Santo, a andar pela fé, né? Que hoje os adolescentes eles querem um emprego milionário, que vai ganhar... porque eu quero ser jogador de futebol, não é nem porque eu gosto de futebol não, porque eu vou ganhar milhões. Eu quero ser um youtuber porque eu quero ganhar milhões. Então, ensinar para eles o que é andar pela fé, de fato e de verdade, que mesmo que você tenha um emprego, só o fato de você se levantar de manhã já é caminhar pela fé. É entender que foi Deus quem deixou você se levantar naquela manhã. Outra coisa, então, que precisa ser ensinado para os adolescentes é colocar Deus em primeiro lugar na vida. Eles vão aprender, gente, o contrário no mundo. Eles vão aprender a colocar qualquer outra coisa em primeiro lugar na vida, e a gente tem que ensinar para eles a colocar Deus em primeiro lugar, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, isso também é parte de um ensino adequado. Então, coisas que o adolescente ele precisa ter estabelecido nessa faixa etária. Então, são elas, vocês têm aí dependência do Espírito Santo, andar pela fé, colocar Deus em primeiro lugar na vida. São tudo coisas que precisam ser trabalhadas com os adolescentes. Uma coisa que eu entendi, e aí eu entendi isso já quando eu era adolescente, é o que o melhor método para você trabalhar com adolescentes ou com recém-convertidos, com jovens, são os discipulados. O que é o discipulado? Você vai se encontrar com aquela pessoa, ou no máximo com um grupo, hoje a gente chama de célula também, né, de 10 pessoas, mas o discipulado, o ideal é que sejam até 5 pessoas no máximo. E você vai estudar pontos específicos da palavra de Deus. Então, com os adolescentes, a gente tinha o culto, os cultos, né, eram cultos 3 vezes por semana, era sábado à noite, domingo de manhã e terça à noite. Esses cultos eram diferentes entre si, eles não seguiam o mesmo ritmo. A escola dominical no domingo de manhã, e nós tínhamos o grupo de discipulado. O que era o discipulado? Nós dividimos toda a liderança dos adolescentes, eu e o Pedro, nós discipulávamos os líderes, e cada líder ia discipular 5 adolescentes. Geralmente a gente colocava 3, no máximo 5. Então eles se encontravam com aquele grupo pequeno. Aí geralmente nesse grupo a gente não mesclava meninos e meninas, justamente para eles terem mais liberdade. Então homem liderando os meninos, mulher liderando as meninas. Grupo de 5 pessoas no máximo, e a gente tinha um estudo. E aí, por exemplo, eu já usei revistas de escola dominical adaptadas para o discipulado. Então você tem lá, a primeira revista que nós usamos, tem ela na livraria da APEC, que chama Discípulo. Deixa eu ver, eu tenho ela aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aonde que eu coloquei. Aqui, ó, Discípulo, um projeto de vida. Eu vou colocar aí na lateral para vocês. O Discípulo, um projeto de vida, fala o que é ser discípulo de Cristo. Então, a nossa liderança, eles tiveram que estudar um livro que chama O Discípulo, que é do Juan Carlos Ortiz. E depois que a gente estudou o discípulo, a gente estudou o plano mestre de evangelismo, e depois eles foram divididos entre os meninos em pequenos grupos para estudar essa revista do discipulado, um projeto de vida.
e depois a gente foi acrescentando outros estudos com outros assuntos. Então, para trabalhar com adolescente, a pessoa precisa de ter tempo para doar esse tempo para os adolescentes. A pessoa precisa ter paciência. Ensinar um adolescente a andar na contramão do mundo não é matéria fácil. É complicado, mas é possível quando se tem direcionamento do Espírito Santo. Então, dízimo, como que a igreja local funciona? O adolescente às vezes caiu na igreja ali de paraquedas, ele não tem a menor ideia de como que a igreja local funciona. Gente, quando eu falo igreja local, eu não estou falando da minha igreja especificamente, da minha denominação. Eu estou falando o que é a igreja de Cristo, o que é a igreja local, a igreja de Cristo em Belo Horizonte. Qual que é seu papel na igreja de Cristo dentro de Belo Horizonte, né? Ou na cidade que você mora. A igreja invisível, o corpo de Cristo, a relação entre os membros e a função de cada um, entra nessa questão da igreja, do papel que a pessoa vai desempenhar na igreja, como que a igreja funciona, os grandes heróis missionários, os resultados de seus trabalhos, como tornar fracassos em vitórias, aprender com os erros, aprender com os próprios erros e aprender com os erros dos outros. Uma coisa que eu falo muito com os adolescentes, a pessoa que aprende com os próprios erros, ela é inteligente. Mas a pessoa que aprende só de observar os erros dos outros, esse é o verdadeiro sábio. Que ela não precisa para errar, que o adolescente fala muito isso com a gente. Eu tenho que errar para eu aprender. Não, você não tem que errar. Você pode olhar para o erro do outro e aprender com o erro do outro. Pode ou não pode? Isso é ser sábio. Então, mostrar para o adolescente que até o fracasso pode ser transformado em vitória, tanto o fracasso dele mesmo como o fracasso de outras pessoas. Quais métodos que a gente usa para trabalhar com os adolescentes? Eu falei aqui várias coisas que a gente faz. Noite do pijama, os cultos, conversa franca, que é quando você senta e abre o verbo com eles e fala qual é o assunto. Gente, vai sair de tudo, vocês têm que estar preparados. Tá? Os debates, pergunta, pesquisa, boas histórias, mostrar diferentes aspectos da vida cristã, né? Não é uma vida de regras, mas é uma vida de liberdade. Nós estamos livres do jugo do pecado. Então, mostrar, fazer contraponto, o ensino prático do andar diário com o Espírito Santo. Como que eu vou ensinar para esse adolescente? Na prática, o andar diário na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. Se eu também tiver uma vida assim, e se eu estiver andando com Ele no caminho, e não só apontando o caminho, tá? Eu tenho que estar andando junto, eu tenho que estar caminhando junto. O adolescente tem que olhar para mim e falar assim, olha, ela faz do mesmo jeito que ela está falando para eu fazer, ela também faz. Então, eles vão ensinar para eles a serem cristãos como os cristãos de Bereia, que iam lá e conferiam na Bíblia o que era pregado, para saber se aquilo ali realmente é palavra de Deus que está sendo falado ou é palavra de homens. E ajudá-los nessa caminhada. O discipulado é imprescindível para se trabalhar com adolescentes de 12 a 18 anos. Eles precisam desse caminhar diário. Ligar, saber como que tá, fazer uma visita. Gente, uma vez a gente foi visitar uma família e quando eram 2 irmãos. E quando nós avisamos que nós iríamos visitá-los, eles eram recém-chegados na igreja, eles ficaram um pouco assustados e temerosos. E aí eu entrei em contato com a mãe também era nova na igreja, eu falei, há algum problema da gente visitar vocês? Eu vi, não, de jeito algum, pode vir e tal, que dia vocês vêm? E aí, pelo jeito que os meninos ficaram, eu falei com o Pedro, Pedro, o problema deles é financeiro. Eles vão querer fazer alguma comida pra gente e eles não vão ter, para nos oferecer um café. E aí o que nós fizemos? Nós compramos pizza, 2 pizzas e levamos para eles. Chegamos lá, eles tinham feito um cafezinho com bolo e a gente levou pizza e refrigerante. Gente, pensa numa alegria para eles. Saber que os líderes deles foram lá visitar e levaram uma pizza para comer junto com eles. Então isso um outro pai, o menino morava na rua atrás da igreja. E quando a gente marcou de ir lá visitar ele,
O pai falou com a gente assim, tem 10 anos que eu moro aqui e tem 15 anos que eu sou dessa igreja. Ninguém nunca veio me visitar, muito menos visitar meu filho. É a primeira vez que a gente recebe uma visita. E eu fiquei assim, falei, gente, como assim? É andar junto, caminhar junto, conversar, dialogar. Esse livro Pedagogia da Cadeira fala tanto sobre isso, sobre sentar para ouvir. Ninguém está com disposição de sentar e ouvir o problema do outro. Quando você recebe um áudio no WhatsApp de mais de 1 minuto, você já revira o olho e fala assim, ai meu Deus, um áudio de mais de 1 minuto. O professor deve cuidar para não tentar solucionar os problemas do adolescente. Então tem coisas, igual eu falei, o adolescente não é criança mais, ele tem capacidade para resolver. Então tinham coisas que os adolescentes falavam com a gente, que eu falava assim, isso aí você vai resolver. O Pedro falava assim, não, isso aí você resolve, chama o fulano e resolve. A Bíblia fala que é assim, assim, assim que tem que ser resolvido. E por diversas vezes, é lógico que eles têm um limite da maturidade. Certa vez uma adolescente chegou pra mim e falou, no meio do culto, eu preciso conversar com você agora. Eu falei, fulana, a gente tá no meio do culto, você sabe que eu não atendo durante o culto. É urgente, é sobre meu irmão, tem que ser agora. Aí eu vi que realmente era urgente, nós fomos conversar, ela falou comigo assim, eu descobri que meu irmão tá usando droga. E filhos de pastores. Eu descobri que ele está usando droga, não sei como falar para meus pais, não sei se eu falo para os meus pais. Você conversa com ele? Conversa com ele. O menino veio e se assentou na nossa frente. E a mesma coisa, gente, vamos tomar um sorvete? Vamos tomar um sorvete. A gente estava lá tomando sorvete, conversando. E eu falei com ele assim, como é que está a sua vida na escola? Tudo bem. Aí o Pedro falou assim, tá tudo bem na escola? Tá caminhando, tudo tranquilo? Acho que tá. Falei, ok. Falei, deixa eu te contar meu testemunho na escola. E aí eu contei pra ele, o dia que eu tive a overdose que eu falei com vocês, eu tava na escola, saindo da escola. E contei meu testemunho. Quando eu acabei de contar meu testemunho pra ele, de como que era a minha vida escolar na idade dele, ele falou comigo assim, tem uma coisa que eu preciso muito contar pra vocês. Eu falei, o quê? Você anda fumando? Ele falou, também. Eu falei, por que também? Ele falou assim, porque eu tô devendo traficante. O traficante já me ameaçou de morte. E eu não sei o que fazer, eu não tenho dinheiro para pagar. Gente, uma situação dessa, ele tem maturidade para resolver sozinho? Ele ia tomar uma decisão precipitada. Lembra que eu falei que o cérebro do adolescente, ele acaba tomando decisões que são precipitadas? O que ele ia fazer? Ele ia furtar alguma coisa, ou em casa, ou de alguém na rua, para poder tentar pagar o traficante. Ou então, ele ia aceitar a proposta do traficante de trabalhar como traficante na escola para pagar a dívida dele. E isso ia virar uma bola de neve. E aí nós conversamos com ele, e o Pedro falou com ele assim, eu vou te dar o prazo de 24 horas para você contar isso pro seu pai, porque é a sua vida que está em jogo. E aí esse menino começou a chorar e falou assim, meu pai é pastor, eu não consigo contar isso para ele. Não vou conseguir contar, não vou conseguir. E aí nesse momento a gente viu que ele não ia dar conta de resolver sozinho, aí nós intervimos mais uma vez. Se nós formos junto com você, na presença do seu pai, você conta para ele? Conto. Nós chegamos na casa dos pais às 11 horas da noite. Nós ligamos para, olha, a gente estava com fulano aqui agora no culto, e ele quer conversar uma coisa com vocês, mas ele pediu a nossa presença. Há algum empecilho da gente ir para sua casa agora? Não, de jeito nenhum, pode vir, pode. Então nós estamos indo com ele. A gente vai chegar junto com ele. Nós saímos de lá às 3 da manhã. Então tem coisas que eles vão ter maturidade para resolver sozinho. O líder não pode ser aquele, ai, deixa que eu resolvo. Ai, briguei com fulano. Ah, deixa que eu for lá e converso com fulano. Você brigou com fulano? Então chama o fulano para conversar aqui. Eu posso ficar aqui de testemunha, mas vocês dois vão conversar e vão resolver. Então dá para ele, por isso que a adolescência está se estendendo lá até os 25 anos de idade. Porque eles não estão amadurecendo o suficiente para tomar a decisão. Ore com ele pedindo a direção de Deus, mostrando que esta é a maneira certa de resolver os problemas. Então, ele tem uma decisão para tomar, que seja o que ele vai fazer na faculdade daí pouco tempo, se ele namora ou não com a menina, se ele entra ou não para o ministério de louvor, se ela entra ou não para o ministério de dança, ensine o adolescente a submeter isso em oração. Se ele não aprender a submeter isso em oração, durante a vida adulta ele vai tomar muita cabeçada.
Ele vai dar muita cabeçada, porque ele não vai saber tomar decisão submetendo isso a Deus. O adolescente aprende assim a importante lição de depender daquele que tudo sabe. É assim que nós aprendemos a submeter tudo a Deus. É no cotidiano que a gente aprende o passo a passo da vida cristã. Além disso, a oração em conjunto resultará num espírito de solidariedade entre aluno e professor. Paulo caminhou com Timóteo. Então, Paulo andou junto com Timóteo, até que Timóteo pudesse caminhar com as próprias pernas. Mesmo assim, Paulo manteve contato com Timóteo durante algum tempo. Então, o professor ele precisa fazer isso. Ele precisa ensinar o adolescente a caminhar com as próprias pernas e andar junto com esse adolescente, que vai caminhando assim para a vida adulta. Então, entre os métodos aí que a gente tem, os debates, a vida cristã, a questão do louvor, gente, eu sei que está muito em evidência o worship, e aí tem que ser com a luz apagada, tem que ser com não sei o que, tem que ter esse ambiente, que tem que ter luzinha de neon, porque tem que ter o véu passando, que tem que ser o acústico. Mostrar para os meninos que o Espírito Santo não depende disso para falar o coração deles. O Espírito Santo depende de um coração que está ali voltado para adorar a Deus. Há um tempo atrás, gente, nós fizemos um congresso e nós éramos 100 e poucos adolescentes, 120, o culto que dava muitos adolescentes dava 150. E nós, direcionados pelo Espírito Santo, a gente decidiu fazer um congresso que fosse de 9 da manhã até as 8 da noite. E nesse congresso compareceram 1.400 adolescentes. Quando nós demos início ao projeto de fazer esse congresso, várias pessoas nos procuraram e falaram assim: você tem que chamar fulano, porque fulano faz sucesso. Não, você tem que chamar ciclano, porque você tem que chamar... E nós chegamos a pesquisar. E aí nós vimos assim, a banda tal, se ele vier sozinho, ele cobra 15 mil reais. Se ele vier com a banda, é 15 mil para ele, mais 20 mil para a banda. A fulana de tal, se ela vier para pregar, é 10 mil reais, mais o hotel, alimentação dela e da equipe. E 10 mil reais livre para ela. O ciclano, eu falei, não, gente, peraí, isso é mercado, isso não é um congresso para falar palavras de Deus. Então, nós vamos fazer o seguinte. E aí a gente reuniu, a gente tinha um casal que eram os pastores auxiliares, a gente reuniu com eles e esse pastor auxiliar falou assim: gente, vamos fazer um congresso onde só a gente vai pregar. Só a gente de dentro da própria igreja, não vamos chamar ninguém de fora. Nem banda. Só pessoal daqui. E eu falei, você tem toda a razão, também não concordo não, nós vamos chamar. E aí, gente, os pregadores fomos eu, o Pedro, esse casal, cada um num horário diferente. Teve ministração de teatro, teve a banda que abriu o congresso. Imagina, gente, aquela primeira banda que eu falei com vocês que a gente montou nos adolescentes, que a gente teve a ajuda de um pai de um adolescente. Nós chamamos eles e falamos assim: olha, vocês são a banda dos adolescentes, então vocês vão abrir o congresso. Gente, eles ficaram assim: a gente? Vocês ensaia bastante, ora bastante, jejua bastante, vocês vão entrar numa batalha espiritual. Vocês vão fazer a abertura do congresso. Esses meninos até hoje, já estão na faculdade, até hoje eles vêm falar com a gente. Falam assim: nossa, aquele congresso quando a gente abriu, porque é a primeira vez que eles tocaram para mais de 500 pessoas. Então eram 1.400 adolescentes ali. E foi um congresso que foi uma bênção. Nós tivemos mais de 400 conversões num único dia de congresso. Foi uma bênção na vida dos meninos. O Espírito Santo falou e não havia nenhum cantor conhecido. Nós não pagamos cachê porque não havia nenhum pregador de fora. Era somente a dependência do Espírito Santo falando ao coração daqueles meninos e meninas. E eles entenderam que eles não precisam participar de um mundo gospel, eles têm que viver um cristianismo autêntico. E é isso que a gente tem que transmitir para essa geração. Então, tem problema ter luzinha no culto? Não tem problema, não.
Tem problema ter o véuzinho passando o culto? Não, também não. Tem problema, desde que isso não atrapalhe a sua adoração genuína com o Senhor. Né? Adoração genuína, nós não podemos abrir mão dela. Bom, gente, e para finalizar, vocês viram aí que foi além do tempo, mas se tem algo, eu falei no início, vou repetir agora, que eu amo trabalhar com adolescentes, amo mesmo muito trabalhar com os adolescentes. E eu queria só lembrar para vocês que eles têm de fato um humor que é imprevisível, eles têm comportamentos contraditórios, porque eles estão aprendendo ainda, eles estão saindo de uma fase para entrar em outra. Eles têm dificuldade de avaliação de risco, então eles se metem em enrascadas, porque eles têm o cérebro não está pronto para realmente avaliar o risco daquela situação. Eles têm os seus diferentes universos, seus grupos distintos, e cada um vai se adequando no seu grupo. Eles sabem ter conversas delicadas e sérias, e eles precisam dessas conversas delicadas e sérias. Eles precisam entender, os pais precisam entender que precisam ser pais e não amigos. Isso foi uma coisa que eu não falei no decorrer da aula, porque a gente está falando da relação professor-aluno. Mas quando a gente olha para os pais, e a gente tem que atender as famílias de vez em quando, o pai precisa sair dessa posição de amigo. Eu sou amiguinho do meu filho. Não, você é o pai do seu filho, você é a mãe do seu filho. Então eu já vi mães com comportamento 100% pior do que as filhas adolescentes, porque elas se achavam também uma adolescentezinha e eu tenho que ser amiguinha da minha filha. O bem-estar familiar. Né, tem um estudo americano, eu vou ler isso para vocês aqui, um estudo americano mostrou que os adolescentes que participam de atividades de lazer com a família rotineiramente e costumam fazer as refeições na companhia de pais e irmãos são menos propensos a comportamentos sexuais de risco. A orientação é incentivar este momento. Então, uma coisa que nós fizemos também, que nós desenvolvemos com os adolescentes, foi o culto da família. Uma vez a cada 2 ou 3 meses, dependendo da época do ano, nós fazíamos um culto da família, um culto onde os pais eram convidados para ir para o culto com a gente. No final do culto, a gente colocava mesa de totó, mesa de ping-pong, jogos de tabuleiro, e sempre alguma comida, um açaí, um cachorro-quente com refrigerante, um sorvete, um festival de tortas. Para que era isso? O dinheiro arrecadado ia ser usado para a ação social dos próprios adolescentes e a interação entre os pais, para os pais conhecerem quem é o pai do amigo do meu filho. Eu preciso conhecer ele, saber com quem que meu filho está andando, quem é a família. Né? Então, para ter comunhão entre os pais que não se conheciam e dos próprios pais com os filhos. Gente, a gente já chegou a colocar até cesta de basquete dentro do salão, porque tinha um menino que amava basquete, para ele ter oportunidade de jogar basquete com o pai. Então, proporcionar e falar isso, e geralmente no culto da família a gente chamava um pastor de fora assim, que não era um pastor dos adolescentes, ou éramos nós quem pregávamos, ou a gente pegava um pastor do Ministério de Famílias e ele ia pregar para a família. Então estava sentado ali no culto o pai, a mãe e os filhos. E o culto ia ser direcionado, a palavra ia ser direcionada para a família. Então isso é muito importante. Muito importante. Atividades comunitárias. Então a gente levava os adolescentes para visitar abrigo, para visitar asilo, para eles fizeram um café da manhã uma vez no asilo, gente, que foi assim, eles saíram de lá aos prantos. Eu não sei quem chorou mais, a gente, os adultos ou eles, porque eles viram o que é um ambiente de um asilo, e um asilo assim lindo, onde os idosos são super bem tratados. Eles foram para lá para picar fruta, para servir fruta no café da manhã para os idosos, fizeram saladinho de fruta para os idosos. Alguns eles viram que eles iam ter que amassar a fruta porque eles não conseguiam mais comer. Alguns eles iam ter que dar na boca. Tinham velhinhos que iam lá e roubavam fruta na hora que eles estavam picando. Então foi uma manhã assim
maravilhosa de diversão para eles e de muito aprendizado. E essas atividades vão ajudando eles a se ajustarem numa sociedade, né? Na sociedade. E para finalizar, exercício e inteligência. Há um outro estudo que revela que o adolescente que é mais incentivado à prática esportiva, ele tem maior capacidade de absorção de conteúdos, tanto da escola, como obviamente conteúdos bíblicos. Então, você quer incentivar atividades esportivas, por que não ter um dia da semana em que você tem uma atividade esportiva? Nós já fizemos lá, na época dos adolescentes, nós tínhamos sábado à noite culto dos adolescentes, e geralmente tinha o pós-culto, que era esse açaí, os jogos, a gente fazia de vez em quando. Domingo de manhã, escola dominical antes do culto, 10 horas tinha culto. Terça-feira à noite, segunda-feira à noite a gente fazia atendimento de gabinete. Terça-feira à noite tinha culto e atendimento de gabinete após o culto. Quarta-feira, quarta-feira eram as células, os discipulados, os encontros. Na quinta-feira tinha handball para as meninas e futebol para os meninos. A gente ia para lá para jogar handball, saía de lá morta. O Pedro ia já para apitar jogo, porque ele já não está mais na idade, já não conseguia mais jogar futebol com os meninos. Mas ele ia para apitar os jogos. Então tinha handball e tinha futebol, para a gente ajudá-los na prática esportiva. E essa interação durante os jogos trouxe muita comunhão e muitas coisas. Eu me lembro de uma menina que ela só ia na prática esportiva, ela não aparecia em culto nenhum, mas no handball ela estava lá. E aí um dia ela falou comigo assim: você chega pro handball mais cedo? Eu falei: chego, porque a gente tem que abrir a quadra, eu chego mais cedo. Ela falou: eu posso chegar mais cedo semana que vem, eu quero conversar com você. Eu falei: pode. Ela se assentou, gente, e me contou a vida dela toda, desde o divórcio dos pais, tudo, sem nunca ter colocado o pé num culto. Ela encontrava comigo no handball. Depois que ela se abriu comigo, que ela começou a frequentar os cultos, aí ela levou as 2 irmãs mais novas, porque ela já estava quase indo para a juventude, mas ela tinha 2 irmãs que eram pré-adolescente e adolescente. Ela começou a levar as irmãs para que as irmãs falassem, e ela falou comigo assim: em você e no Pedro eu confio para cuidar das minhas irmãs, porque ela praticamente criava as irmãs sozinha. Ela falou assim: eu confio em vocês. E as meninas começaram a frequentar por causa de uma conversa no handball. Depois do handball, o handball começou a já não movimentar tanto. Nós fizemos aula de zumba, só para menina, óbvio, a aula de zumba, só com música de crente, só com música cristã. Então a gente tinha uma menina na igreja que era bailarina, e aí eu chamei ela, falei: você consegue pegar uma música e transformar numa aula de zumba? Ela: consigo. E aí era super engraçado e lotou, e era um tempo da gente rir, fazer atividade física junto. Então, se Deus te chamou para trabalhar com adolescente, se no ministério infantil que você trabalha tem adolescente, se aproxime desses adolescentes, porque eles estão confusos nessa faixa etária. Eles estão com as emoções afloradas e eles são incompreendidos, mas o Espírito Santo pode usar você para trazer transformação para a vida de um adolescente. Que Deus te abençoe.